Olá, tudo bem? Sou o Everton, professor de biologia, líder master. Sou taxidermista e biólogo. Gosto bastante da minha profissão e gosto muito de especialidades da natureza. Bom, hoje eu vim trazer para vocês então a especialidade de répteis. Vamos trabalhar com essa especialidade. Essa especialidade, se a gente olhar no manual, a gente vai ver que o ano dela é 1937. É muito antiga, né? E assim como ela, tem muitas outras. Eu sempre recomendo adaptar da maneira mais coerente possível para a realidade atual. Tá? Essa aqui foi uma que eu já sugeri, já fiz, mandei sugestões de alteração que entrou no manual de especialidades. Tá? Então, fizeram algumas adaptações ali para a nossa realidade, principalmente do nosso país. Tá? Vamos começar vendo aqui o que ela pede. Em primeiro lugar, ela faz a pergunta: que características um animal precisa para ser considerado, né, classificado como um réptil? Bom, o réptil, a maioria dos répteis a gente percebe que eles são animais assim de climas bem agressivos, vamos dizer assim, climas desérticos, ou muito frios, ou muito molhados, né? Muito frios relativamente, né? Então vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui um pequeno jabuti que está sendo taxidermizado. Tem aqui uns aramezinhos nas patas dele, né? Morreu, é um animal que a pessoa comprou legalizado, com microchip, tudo regular, né? E esse animalzinho é um réptil, então, por características. Ele tem uma carapaça. A pele dos répteis pode ser protegida por carapaça. Pode ser protegido, por exemplo, por escamas. Tá? A gente vai pegar aqui um lagarto. Animal que morreu atropelado. Tá? A pele dele são escamas também. Um tipo de escama que essa espécie possui. E a gente tem aqui uma serpente, tá? Uma jararaca, tá? Que também, se a gente olhar bem de pertinho, vai perceber que tem escamas triangulares que cobrem a parte superior desse réptil. Tá? Não sei se ficou nítido aí. Deixa eu ver uma coisa aqui, se aproxima demais, eu acho que ele perde o foco, né? Dá pra ver ali razoavelmente pelo brilho ali, né? Certo? Bom, pele seca e impermeável. Muitas vezes a gente vê que a pele deles brilham, mas não é umidade, não é nenhum muco, e sim uma camada impermeabilizante, uma proteína que protege esses animais. E é uma proteína então que evite que ele perca muita água para o meio ambiente ou penetre no corpo do animal algum invasor, né? Certo? E o nome dessa substância é a pergunta número 2. Qual o nome dessa substância que faz essa impermeabilização? Tá? A mesma substância que forma o nosso cabelo, que nossos pelos, né, nossas unhas, e também impregna a nossa pele, principalmente as regiões de mais atrito, como o calcanhar dos pés. Tá? É a queratina. Tá? Então, essa é a substância que forma essa proteção, né? As carapaças, escamas e placas ósseas no caso de jacarés e crocodilos. Tá? E quais que são as ordens dos répteis? Né? Eles são divididos em 3 principais ordens. Vamos citar 2 exemplos de cada. Essa é a questão número 3. As principais ordens são quelônios, onde a gente tem jabutis e tartarugas, cágados. Tá? A gente tem os crocodilianos, onde encontramos aí os jacarés brasileiros, né, os crocodilos africanos, australianos. Na Ásia tem um outro crocodilo de bico fino chamado gavial, tá? Um outro crocodiliano.
E a gente tem os escamados. O terceiro grupo é os escamados, que abrangem os lagartos, nosso famoso teiu, tá? É um representante, e as serpentes. Tá? As serpentes são os ofídeos e os lagartos são os escamados. São duas subdivisões, então, da ordem... escamados, não, desculpe. Eles são os lacertílios, e ambos pertencem, lacertílios e ofídeos pertencem, são subdivisões dos escamados, tá? Da ordem escamado. Pergunta número 4 pede para você identificar pessoalmente ou por imagens um cágado, uma tartaruga marinha e um jabuti. Tá? Vou pegar novamente o jabuti. Ele tem um casco mais arredondado, mais alto. As patas lembram, vamos dizer assim, patinhas de elefante, né? Umas patinhas grossinhas, feitas justamente para caminhar, adaptadas para uma caminhada. Tá? Já vamos pegar aqui um cágado. Né? O cágado, se a gente observar de perto, você vai ver que essa pata é como se fosse uma nadadeira, ela tem membranas entre os dedos, aqui é a patinha traseira. Então é uma pata adaptada para nadar, mas também tem dedos, tem unhas para caminhar. Então essa é uma diferenciação entre jabutis e cágados. Tá? A gente tem outra diferenciação, por exemplo, aqui a altura do casco. Esse aqui é mais achatado, dorso ventralmente. E o jabuti é mais alto. Tá? Uma outra característica, cágados, principalmente os cágados de água doce, eles botam o pescoço dele lateralmente dentro do casco. Né? Já o jabuti puxa retinho o pescoço. Tá bom? Características diferenciais entre o jabuti, o cágado, e a gente teria também a tartaruga marinha, né? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplar aqui. Bom, a gente pode ver aqui no Google. Você bota no Google aí, você vai ver muitas fotos de tartarugas marinhas. Aqui a gente tem alguns exemplos. Observe que as nadadeiras apresentam um formato de remo, né? Esse formato de remo é justamente porque são animais marinhos, aquáticos. Eles não sobrevivem, não andam fora da água, tá? Então, os seus pés as suas patas foram adaptadas em formato de remo, tá? O casco dela tem um formato mais hidrodinâmico, né? Lembrando os cágados, tá? Uma curiosidade, as tartarugas marinhas nunca saem da água, os machos. As fêmeas somente para colocar os ovos. O resto da vida deles é todo no oceano, todo no mar, né? Bom, partindo para a próxima questão da especialidade, questão número 5, pede para citar 15 répteis encontrados em sua região. Dizer onde vive, seus hábitos alimentares, sua importância na economia. Tá? Então, eu não vou citar os 15 aqui, para não entregar a especialidade de mão beijada para os amigos, né? Depois você pode pesquisar aí. Hoje, com o Google, né, tudo fica mais fácil, né? É bem melhor que a Barça que eu usava quando eu era criança. Por exemplo, vamos interpretar essa questão também, né? 15 répteis encontrados em sua região. Eu diria que para fazer essa especialidade você pode se basear em região como sendo o nosso estado, em primeiro lugar, e ir ampliando para o nosso país, tá? Então, o que a gente pode pegar de répteis? Podemos pegar aí, vamos pegar serpentes venenosas que nós conhecemos, cobra coral verdadeira, cascavel, jararaca, cruzeira, surucucu, tá? São 5 cobras, por exemplo, que tem na nossa região. Podemos pegar outro animal como o jabuti, podemos pegar o lagarto teiu, o lagarto verde. Então tem
uma diversidade bem grande, tá? Por exemplo, descrever cada um, ou melhor, dizer onde vivem, seus hábitos alimentares. Então, tirando esse jabuti, todos os outros vivem em nosso país, tá? E são encontrados aqui no Rio Grande do Sul, né? Hábitos alimentares. Por exemplo, lagartos são carnívoros, serpentes são carnívoras. O jabuti, por exemplo, o jabuti piranga, que tem lá no norte do país, ele é um animal onívoro, tá? Ele é mais vegetariano do que carnívoro, mas ele come, se ele tiver a oportunidade de encontrar algum bicho morto, ele come também, tá? Mas ele prefere aí frutas, verduras e legumes, né? O jabuti. Importância econômica. Por exemplo, tem uma tartaruga da Amazônia que ela é muito importante para os nativos de lá que comem a sua carne. A gente pode citar também a jararaca, da qual se extraiu a proteína do veneno para se fabricar medicamento para pressão alta. Hoje, se as pessoas não morrem de pressão alta, tem que agradecer, né, a jararaca. Né? Jararaca. Que mais? Surucucu também se produziu aí, que eu saiba, uma cola cirúrgica. Em vez de dar pontos, cola o tecido, né, que foi cortado na cirurgia. Outro importância econômica, serpentes peçonhentas também, como jararaca, cruzeira, elas se alimentam de ratos. E dos ratos se transmite uma doença chamada leptospirose, né, através da urina, do contato, né, com a urina desses animais. Muito perigosa, 40% das pessoas contaminadas morrem. Já apenas 0,5% das pessoas picadas por cobra vão a óbito, né, em um ano no nosso país. Tá? Então, se tem um animalzinho que a gente precisa ter muito cuidado, são ratos e não cobras. Tá? Não, o medo não tem fundamento. Tá bom? Então aí a gente citou, por exemplo, alguns répteis da nossa região, dissemos onde eles vivem, o que se alimenta e importâncias econômicas. Tá? Então faça isso para o restante dos 15 répteis. Tá? Pergunta número 6. Cite 5 répteis venenosos da sua região, descrevendo cada um em termos de localização de presas e distribuição geográfica. Tá? Então, nesse caso, como essa pergunta é lá de 1937, você tem que interpretar bem que aqui, quando ele fala em localização de presa, ele não quer saber, mas a presa do rato, a presa da serpente é um rato. Né? Não é esse tipo de presa que está falando aqui. Ele está falando de presas de serpentes, dos dentes, né? Da dentição inoculadora de veneno. Então é isso aqui que ele quer saber, até porque existem 4 posições diferentes, 4 tipos de dentição diferente. Tá? Então você pega aí coral verdadeira, jararaca, cruzeira, cascavel e surucucu. Tá? 5 serpentes venenosas do Brasil. Tá? Jararaca, cruzeira, surucucu e cascavel são de um grupo chamado víboras. Todas elas têm dentição solenóglifa. A dentição que injeta o veneno fica na frente da boca dela. Tá? Já a coral verdadeira, a dentição também fica na frente, mas o dente é menorzinho e ele não é oco, como o das jararacas. Ele é sulcado, ele tem um arranhão nas laterais por onde escorre o veneno. Tá? E além de não ser retrátil, por exemplo, o dente da jararaca, quando ela fecha a boca, o dente recolhe. O da cruzeira, o da coral verdadeira, não, ele é fixo. Por isso que ele é menor, para não atravessar a mandíbula do animal quando fecha a boca. Tá? Então, proteróglifa da
da serpente coral verdadeira, tá? E a gente pode citar aqui também mais uma serpente que é chamada de, como é que se diz? Ela tem veneno, mas a forma de injetar o veneno dela é diferente, porque a presa, né, inoculadora de veneno fica no fundo da boca, opistóglifa, a serpente cobra verde, que é a cobra cipó verde. Tá? Essa cobra, esqueci o nome científico dela agora, mas daqui a pouco a gente lembra. Tá? Ela pode injetar veneno, mas somente quando ela mastiga a presa. Quando o alimento dela vai lá no fundo da boca, ela consegue colocar aquelas presas que estão no fundo da boca para injetar o veneno. Tá? Tem um caso de uma criança que morreu no país por causa disso. Foi manusear a serpente, ela mordeu o dedo dele e conseguiu injetar o veneno. Se ela morder normalmente, ela não consegue, porque a presa está lá no fundo, né, o dente. Mas se for até o fundo e ela conseguir arranhar, ela injeta o veneno. Tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma dessas. Aqui a gente tem uma no frasco, ela está meio azulada, mas ela tem um risco preto ali ao redor, saindo do olho dela e segue por cima do corpo. Tá? Essa é a cobra cipó verde, está azulada porque no álcool ela descolore. Tá? Ela é bem comprida e fina. Né? Philodria zoophyrs é o nome dessa serpente. Tá? Beleza? Distribuição geográfica desses animais, né? Por exemplo, as cascavéis são serpentes localizadas em regiões altas e pedregosas. Então aqui no Rio Grande do Sul vão ser encontradas mais para a região do Itaimbezinho, né? Nós temos jararaca e cruzeira que são muito comuns aqui na região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo. Tá? E também as cruzeiras e jararacas, elas gostam de campos também para captar luz solar. Tá? Corais. As corais são comuns aqui no Rio Grande do Sul, mas elas têm hábitos fossórios. Elas vivem enterradas debaixo de tocos, debaixo de pedras, debaixo de folhas. E interessante o hábito alimentar das corais verdadeiras. Elas são ofiófagas. Elas se alimentam de outras serpentes. Então, muito bom ter uma coral verdadeira na região que faça controle das outras serpentes. Tá bom? Biologicamente falando. Questão número 7 e número 8 é uma questão que são duas questões que na verdade têm a mesma resposta. O que fazer se for mordido por uma cobra peçonhenta? E o que fazer se for mordido por uma cobra não peçonhenta? Basicamente, se você não for um biólogo especialista em serpentes, você tem que fazer a mesma coisa. Tá? Manter a calma para evitar que o sangue circule muito rápido e espalhe o veneno com muita velocidade. Tá? E também evitar que o seu psicológico seja abalado, porque muitas vezes as pessoas começam a sentir sintomas que não existem, porque a sua mente devido ao medo, começa a projetar fisicamente essas sensações. Tá? Então manter a calma, lavar o local da picada, porque como esses animais, muitos deles se alimentam de ratos que podem transmitir leptospirose e outras bactérias, né? Então, para evitar uma contaminação e um problema maior, e procurar o atendimento médico especializado. Tá? E na região metropolitana, eu sempre recomendo o Hospital HPS em Porto Alegre. Tá? Então, procure esse hospital, que ele é referência em picadas de animais venenosos. Tá bom? Isso é o que deve fazer em qualquer um dos casos, porque se você não é um especialista, você não vai saber diferenciar uma serpente venenosa de uma não venenosa. Tá?
Também queria deixar uma dica para vocês. Existe um livro chamado Serpentes do Rio Grande do Sul. Esse livro aqui, escrito por esses dois jovens aqui, tá? Que é uma referência se tratando de serpentes aqui da nossa região, tá? Livro muito bacana, eu acho que é muito útil ter no clube ou ter na casa aí de quem é desbravador, principalmente líder, tá? Aquela cobra que eu comentei ali, a Philodrys alferce, cobra cipó verde, ela é chamada de semi-peçonhenta em relação à dentição, pois como a dentição é opistóglifa, fica no fundo da boca, tá? Essa dentição ela tem menos chance de injetar veneno, tá? Então a maioria das picadas dela não injeta veneno, por isso ela é chamada de semi-peçonhenta, porque em raros momentos ela consegue injetar esse veneno quando ela empurra a presa até o fundo da boca, tá? Vamos aqui para a penúltima questão dessa especialidade. Bom, gente, essa penúltima questão ela tem duas opções, tá? Você pode escolher completar uma das duas. Comparar lagartos, cobras, tartarugas, crocodilos quanto ao modo de vida, variação nos olhos e orelhas, dentes, coração, pulmões, membros, rabo e escamas. É uma comparação bem complexa, tá? É um estudo aprofundado que você tem que fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de tabela que eu construí para fazer essa comparação, tá? Por exemplo, mas antes disso, a letra A, ainda voltando ao início da questão, ó, comparar lagartos, cobras, tartarugas e crocodilos, o que eu vejo aqui? Ó? Eu vejo que ele separou em 4 grupos. Ofídeos, que são as cobras, lacertídeos, os lagartos, ou seja, os dois escamados, né? As tartarugas, que são os quelônios, e os crocodilos. Então, ele quer fazer uma comparação dos 4 grupos distintos que existem de répteis, tá? Em seguida eu mostro uma tabelinha. E o próximo item é manter um pequeno réptil num terrário e fazer um relatório de seus cuidados durante pelo menos 3 meses. E, entre parênteses, ao cumprir este requisito, esteja certo de não estar infringindo nenhuma lei do seu país, tá? Esse requisito, então, pede para você manter um réptil num terrário por 3 meses e observar. Bem bacana isso aqui, né? Só que é o seguinte, vamos primeiro pensar nas questões legais. No Brasil, poucos animais são legalizados para criar vivo, tá? Então, assim, você não pode pegar uma cobra na rua, uma tartaruguinha no rio e criar em casa. É crime ambiental, tá? Mas você pode comprar. Se você estava esperando a oportunidade para comprar uma jiboia, para ter uma serpente na sua casa, ou para comprar um jabuti, essa é a oportunidade. Compra e cria. Não esqueça que o jabuti vai viver mais que você. Então, é um animalzinho que você vai ter para o resto da sua vida, tá? E a serpente vai durar muito tempo também, tá? O jabuti cresce a vida toda. Muito devagar, mas cresce, tá? É um animal bem bacana, né? Mas compre sempre de criatório legalizado, tá? Mas devido ao valor desses animais, às vezes não é acessível para todo mundo, principalmente desbravadores, crianças, né? Mas a primeira opção talvez seja viável nessas condições. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de tabela. Bom, aqui a gente pode ver um exemplo onde tem aqui, ó, alimentação, habitat, que mais? Olhos, orelhas, dentes, coração, pulmões, membros, tá? Todos os itens que a especialidade pede, tá? E aqui em cima os 4 grupos, ó, lacertídeos, que seriam os lagartos, tá? Ofídeos, as cobras, quelônios, as tartarugas e crocodilianos, os jacarés e crocodilos, tá? Então, e aí você vai botando aqui, a alimentação dos lacertídeos são
carnívoros. Ofídeos, tá? Pode botar aí carnívoro também. Quelônios, né? Carnívoros também. Crocodilos também são carnívoros. Tu pode delimitar um pouco mais, por exemplo. Pode colocar aqui, por exemplo, quelônios, exceto o jabuti, por exemplo, tá? Habitat, onde é que você encontra esses animais aqui no nosso país? Então você coloca aqui, né, os olhos. Onde é que ficam os olhos dos lagartos? Fica na posição lateral da cabeça. Dos ofídeos também, dos quelônios também, dos crocodilos é acima da cabeça, né? Os dentes. Então coloca aqui quais são, né, o tipo de dente que eles têm. Ainda aqui em cima na tabela, por exemplo, tem lagartos que, se eu não me engano, se alimentam de plantas, então existem exceções, né? Alguns têm membranas nos olhos, então você pode falar isso. Pulmão, eu sei que as serpentes não têm pulmão direito, se eu não me engano, tá? Então você coloca aqui, se tem dentes, você coloca que tem dente, né? Tem répteis que não têm dentes, por exemplo. Tartarugas não têm dentes, né? Então você vai colocar aqui nos quelônios, ausente, não tem dentes. Ofídeos, presente, porque tem dentes, tá? Esse tipo de comparação. E a última questão da nossa especialidade traz a seguinte pergunta, né? Pede para citar duas histórias bíblicas nas quais um réptil teve papel importante, né? Então, essa aí estamos já bem familiarizados, né? Vamos pegar a primeira história onde uma serpente engana os pais da humanidade, né? Lá a história de Adão e Eva, tá? A gente pode pegar aqui Gênesis capítulo 3, verso 1, tá? A gente pega também quando Arão joga a vara, né? E ela se torna uma serpente, isso está em Êxodo capítulo 7, verso 10, tá? E quando Moisés levanta a serpente de bronze no deserto também, isso está em Números 21, 4 a 9. Então esses são três exemplos bem comuns, onde a gente vê aí a participação de serpentes no texto bíblico, né? Vamos ver o que mais cabe aqui de interessante para a gente citar. Bom, da especialidade, tá? Eu vou mostrar aqui um materialzinho que está disponível na internet para ajudar vocês, tá? Temos esse material aqui que eu produzi para o site Mundo das Especialidades, tá? Que é um guia de especialidades, um guia da especialidade de répteis, tá? Aí você vê aqui, por exemplo, imagem de serpente mostrando a fosseta loreal, que é o órgão identificador aí do alimento dela, né, que as víboras têm, que é um órgão, um sensor térmico para ver a presença dos ratos, por exemplo, que são presas. Aqui a gente pode ver um cágado, casco achatado, jabuti, casco levantado, tartaruga marinha ali com as patas em forma de remo, né? As diferenças aqui entre crocodilo e jacaré, tá? A gente também tem aqui as iguanas, a serpente coral verdadeira, a anfisbena, que é um tipo de réptil também, tá? Os tipos de dentição que a gente viu ali também, vou botar aqui. A gente pode ver aqui embaixo uma orientação sobre, né, os tipos de dentição possíveis, a localização das presas, que é o que fala a pergunta, né? Sobre as serpentes venenosas da nossa região, localização, os detalhes sobre alimentação, né? A parte aqui dos textos bíblicos também. Um material, né, que não deixa a desejar em nada aí, você pode pegar na internet, depois eu posso deixar o link para você, e você baixa esse material ou manda uma mensagem para mim que eu mando para você aí, tá? Material excelente para fazer especialidade com o clube. Beleza, então?
Então eu espero que vocês consigam completar a especialidade. É uma especialidade muito bacana, muito legal, tá? E vou deixando meu tchau para vocês aqui, também dos meus amiguinhos taxidermizados, né? O tigre d'água, que é a tartaruguinha verde e amarelo, o jabuti e um cágado de água doce, cágado de pescoço de cobra, que chamam, tá bom? Tá bom, gente? Obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço.